Bom, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Acho que conheci todo mundo quase, né? Então não vai ser muita novidade para vocês que eu vou apresentar. Só minha ideia é trazer uma visão um pouco mais básica, mais um pouco abrangente do que para mim é agilidade. Então, primeiro um disclaimer inicial. Vou tentar evitar isso na bala de prata e não existe receita de bolo. E palavra não vou falar pra caralho, porque quando você chega no Brasil, o primeiro que você aprende a falar palavrão, né? Todo mundo quer te ensinar essas coisas. E antes de começar, quando eu fui convidado para esse tipo de palestra, quando apareceu o negócio dos encontros mensais, eu pensei para palestrar sobre isso. E aí comecei a pensar sobre uma palestra assim mais básica e mais, fiquei pensando, não, mas o que eu vou falar? Qual é o título para chamar a galera? E no final das contas eu decidi que nada fazia sentido do que eu pensava, porque no final o que eu vou trazer é uma coisa totalmente subjetiva. E provavelmente ninguém vai concordar com o que eu vou falar, não 100%. E acho que um pouco a magia disso, né? Cada um tem uma ideia do que é agilidade ou do que é o nosso trabalho no dia a dia. E algumas coisas para vocês vão fazer sentido pela experiência de vocês, pela minha, outras vão fazer sentido para vocês não. E essa é a ideia. Como poucos me conhecem, quem sou eu? Bom, sou o Diol. Acho que só você, um pouco, você não conhece, você, o resto são todos amigos. Eu sou de Sabadell, de Barcelona, do lado de Barcelona. E faz 7 anos que estou no Brasil e ainda com essa merda de sotaque, né? Não, isso não vai embora nunca. Torcedor do Real Madrid, né? E sou já Master na EC2, logo mais vai ser em vídeo. Então, o primeiro que eu queria trazer é para vocês o que seria agilidade. E talvez faz muito sentido começar pelo começo, né? Ir lá nos pilares, nos valores. Então, beleza, a gente traz os nossos 4 pilares que tem na agilidade, todo mundo viu já, é uma coisa que dá para acelerar um pouco ou será alguém aqui para alguém é novidade isso? Todo mundo já conhece, tá? E tem também os 12 princípios. Se a gente para e lê, beleza, é uma coisa que inclusive é aconselhável, né? Quem trabalha nesse mundo, é legal parar, uma vez cada X tempo, e ler, ver onde estamos e tal. Mas no final das contas, no nosso dia a dia, isso que diz? Não diz porra nenhuma. A gente lê aí, beleza, é tudo meio abstrato. Eu sou um daqueles caras que, cara, não me mostra a interface, não me mostra a documentação técnica, eu mostro um exemplo. Então, essas coisas têm o mesmo problema. Quando eu leio isso, eu vejo uma coisa muito abstrata. E na hora de encaixar no meu dia a dia, às vezes fica um pouco complicado. E aí, então, o que eu trouxe para começar é uma coisa mais prática, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Então, trouxe o Scrum. Todo mundo conhece Scrum? É uma coisa simples. Tem nosso backlog, fazemos nossa planning do sprint, isso gera um backlog do sprint, executamos o sprint, nossas dailies, fazemos a review, sai alguma coisa potencialmente entregável e fazemos a retrospectiva para começar de novo. Mas, será que só seguir isso já somos ágeis? Lógico que todo mundo vai falar, não somos, né? Realmente, o Scrum, por que tem muito sucesso? Porque é muito fácil seguir. Você para, segue e pronto, não tem que pensar muito, não tem que parar. Então, muitas empresas adotam o Scrum, falam, não, estou seguindo todos os processos certinho, estou sendo ágil. Mas no final, eu já trabalhei em projetos que você pegava o Scrum, pegava um waterfall, dividia em sprints de 4 semanas e fazia a mesma coisa. O Walter Scrumfall. Acho que todas as empresas das 3 letrinhas, que o Mendes sempre fala, DXC, HP, GCC, todas eles passam de Scrum, né? Pegam isso, fantasia o waterfall da Scrum e pronto, estavam sendo ágeis. S2I. Quase, não, é claro, NVIDIA, né? NVIDIA tem mais letras. Então, acho que dá para usar o Scrum e se enganar achando que está sendo ágil. Então, no final das contas, quando a gente para para olhar, o que está acontecendo é que no seu foco está errado. A gente está pensando muito no como, no ciclo de desenvolvimento, como a gente vai fazer, como a gente melhora o nosso ciclo de desenvolvimento. E quem trabalha aqui na EC2 já sabe, é muito mais que isso. Dentro de um ciclo de desenvolvimento tem muito mais, tem desde criar uma ideia, uma estratégia de negócio, criar um roadmap, gerar um backlog,
desenvolver e depois medir tudo o que a gente está fazendo e alimentar todo esse ciclo. Então, no final das contas, é mais pensar no porquê e no quê para depois chegar no como. E uma coisa que, às vezes, no nosso dia a dia, se perde. Dia estava com um cara do meu time e ele me falou, pô, cara, hoje só desenvolvi meia hora. O cara era dev, só desenvolvi meia hora. Eu falei, não, beleza, e o resto? Não, a gente fez reunião, fez refinamento, fez não sei o que, fez não sei quantos. Tá, se nisso você teria desenvolvido meia hora? Eu falei, não. Então, às vezes temos que tirar um pouco a cabeça da ideia de que desenvolvedor desenvolve. Não é só isso. A gente se prepara para desenvolver o menos possível. Então, não sei se todo mundo viu já essa imagem da K21, uma alternativa a essa outra imagem, basicamente define a mesma coisa, né? Onde actuamos no como e onde fica o porquê e o que vamos fazer. Então, é um pouco o ciclo completo que a gente traz aqui na S2 e que seria o K21 mostra com outra imagem bastante manjada. Então, se a gente for definir agilidade, a gente poderia colocar 1 milhão de definições que talvez para alguém faria sentido, para alguém não. Para mim, no final das contas, significa pensar. A gente tem que parar para pensar em cada momento o que vamos fazer. Isso, para mim, é um grande desafio, porque como desenvolvedores, como pessoas que desse mundo nos cria assim, somos criados para ser mecânicos, para não pensar, para executar. E mesmo nós que temos aqui na teoria, na cultura muito ágil, quantas vezes a gente se pega fazendo coisas de forma mecânica sem pensar o porquê, só executando. Ah, não, vamos fazer assim porque nós fizemos assim. E não para refletir se nesse caso faz sentido ou não faz sentido, se tem um jeito melhor ou não. Ah, não, alguém definiu assim lá atrás, beleza, não, então faz assim. Então, para mim a mensagem mais importante é pensar. Isso vai muito no que seria uma mindset ágil. Usar o pensamento nisso. Então, os times precisam pensar qual é o problema que a gente quer resolver, qual é a melhor forma de resolver isso e como a gente analisa os resultados. E precisamos deixar de executar e começar a solucionar problemas do cliente, não só o que ele acha que vai solucionar. Teve um caso, um cara da K21 contou essa história. O cara estava em Portugal, justamente, fazendo uns eventos e tal, e ele queria trocar o chip do celular. Tem aqueles chips que você precisa enfiar um negocinho lá para tirar a caixinha e trocar o chip. E o cara ficou como um doido perguntando para todo mundo, você tem um clipe? Você tem um clipe? Ninguém tinha clipe. Chegou no último cara, falou, você tem um clipe? O cara falou, não, peraí, o que você quer? Qual é o seu problema? Não, então, eu quero tirar o chip daqui para colocar o chip de Portugal e usar. Não, beleza, eu não tenho um clipe, mas eu tenho a pecinha que o celular usa para tirar isso. Então, às vezes, a gente foca tanto na solução e dá um pouco no problema que a gente deixa de ver possíveis opções. E isso vai muito também na cultura. Teve um cara nessa noite, inclusive no União, o nosso PO escreveu uma história lá e falava para usar o código 25 para tal coisa. O cara, empresa tradicional, acho que vinha, sei lá, aquela da 3 letrinhas, olhou e falou, tá, é para fazer pelo 25. Aí alguém falou para ele, eu acho que não é 25, liga para ele. O cara ligou, o cara falou, não, verdade, está errado, eu coloquei errado na história, é 20. O cara desligou, falou, cara, coloquei 20. Beleza, então faz com 20. Não, mas aqui fala 25. Não, daí, altera, continua. Mas eu vou alterar a história, o cara escreveu a história, eu vou alterar. Então, vai muito no mindset de ter esse questionamento e você, usar a lógica e não a mecânica. Você está acostumado que vai chegar um caso de uso que se aquilo não está certo, você volta para o seu cliente para ele alterar e voltar para você. Então, tirar um pouco esse mindset das pessoas, embora pareça fácil quando a gente fala, não é tão fácil. Todo mundo passou por casos dos times, acho que esse exemplo é um caso um pouco extremo, mas acontece bastante. É bem que fala o princípio da agilidade, né? Exato. Os pilares, né? Então, a gente precisa sempre se perguntar a cada momento, pensar, no final das contas, como entregar o melhor software. Tá? E é o time que tem que decidir isso. Não uma pessoa externa, não um arquiteto que fica lá nas nuvens achando soluções que ele nem sabe como vai ser. E isso que a gente precisa fazer, isso é melhoria contínua. O resto é consequência, entregas menores, fluxo de trabalho, qualidade de software. E isso não é um mundo para acomodados. A gente tem que tentar colocar a cultura de que o erro não é ruim. O que é ruim não é aprender com o erro. A gente precisa aprender com os erros para depois a gente melhorar.
E, portanto, aquelas pessoas que gostam de chegar, colocar no fone, programar 8 horas e ir embora, não servem. Porque os caras vão executar, são caras mecânicos. Então, é o que a gente quer evitar. Na hora da gente fazer a contratação, isso tem que ser levado em consideração também. Tá? E como a gente faz isso, entrando um pouco mais em detalhe? Como a gente trabalha? Primeiro precisamos quebrar as histórias em porções menores que aportem valor. Aí beleza, você diminui o risco, distribui as tarefas no time, mas beleza, a gente sempre fala de entregas de valor. Ah, mas o que é isso? Não entrega valor para o cliente. Mas entrega valor para o time? Dividir a história? Ah, é que tem uma API lá que até fazer o front não serve de nada. E daí? Para o time tem vantagem. Ele entrega, testa. Cara, se vantagem para o time, já aporta valor. Talvez não aporta valor para o cliente final. Ok, não chama de história, chama de tarefa. Tanto faz, troca o nome. Mas aporta valor, então faz. Valor para o processo, né? Valor para o processo. Junto com isso, meça o seu trabalho, meça como você entrega. Isso vai dar previsibilidade, vai facilitar detectar gargalos e vai fomentar aquela cultura de finalizar trabalhos. Aquele famoso deixar de começar e começar a terminar. E aí, tem várias coisas que você pode usar. Editar, output, você decide. Agora, meça conscientemente também. Tá? Quando a gente começou aqui com as métricas, a gente começou a medir tudo. Ah, mas para que você quer essa métrica? Ah, não sei, estou medindo. Porque, eu não vou lugar, mas você usa para algo? Não, não usa para nada. Li um livro. Então, li um livro, não, então tira. Mas usa o que você realmente vai precisar. Tenta escolher o que você vai precisar e usa para isso. Mapeie o fluxo de trabalho de forma visual. Isso vai dar compreensão de como está o andamento e senso de urgência. Mapeie classes de serviço, mapeie histórias urgentes, bugs, faz uma fast line para você fornecer esse senso de urgência. O time vai ver que tem uma tarefa lá vermelha que é importante, tem que entregar primeiro. Então, cria essa cultura também. Automatize os testes do seu software. Isso aumenta a confiança na entrega, diminui o risco de uma feature quebrar algum fluxo antigo e, lógico, diminui o custo. O custo de deixar um bug em análise, eu não falo em desenvolvimento, na análise. É muito menos custoso que achar isso em produção. Tá? E, novamente, usem o pensamento. Cara, você vai fazer teste de unidade de metas e setas? Só para quê? Para ter uma cobertura? Não, pense no que você vai testar. Vai fazer um teste que vai fazer sentido para o seu negócio? Faça. Vai fazer um teste só para cobrir uma porcentagem? Beleza, se o seu contrato fala isso, vai fazer, mas vai virar um cara de casa e executor. Aí você pensa um pouco o que tem que fazer em cada momento. Está automatizando aí. Automatizando agora, justamente. Entregue frequentemente o seu software. Se a sua infra não permite, incentiva o cliente a validar uma ambiente de homologação. Tem muito cliente que não tem um jeito de você entregar de forma rápida. Cara, coloca uma ambiente de homologação. Incentiva a fazer esse teste. Cobra o seu cliente. Às vezes temos essa função de educar também o seu cliente. Isso faz validar as entregas mais rápido e antecipa problemas, seja de integração, seja de performance. E esse ciclo. Construi, meça e aprenda. Tá? Eu não sei se todo mundo passou por isso, mas aquele medo de entregar, não, ainda não está pronto, entrega no final. E aí entrega no final no primeiro clique quebra. Porque aquela primeira feature que é o primeiro clique foi testada lá no começo, uma feature que você entregou depois, que ainda não foi entregue em produção, quebrou, ninguém fez o teste de retrocompatibilidade e, cara, fudeu tudo. No primeiro clique. Cara, esperou 4 meses para entregar e no primeiro clique quebra. Entrega antes. E avalie o sucesso das suas entregas. Que métricas fazem sentido? Isso vai ajudar a questionar os motivos das demandas. Tem várias métricas que podem ajudar nisso. Retenção, receita, aquisição, churn, tem muitas métricas. Mas o importante é saber qual é o objetivo dessa entrega. Se você não tem um objetivo para essa entrega, por que vai fazer? Qual é o objetivo? É ter mais clientes? É aumentar a receita? É aumentar a velocidade? Cara, mas tem alguma métrica para medir isso? Se não, para que você está fazendo? Tá? Beleza, pode ser que em alguma coisa você tenha dificuldade para enxergar isso? Pode ser. Mas no geral você consegue achar motivos para você medir o que você está entregando. Seja na migração, talvez você está migrando alguma coisa, pelo menos que funciona do mesmo jeito. Já está medindo alguma coisa. E avalie o seu trabalho. Realize e aceite feedbacks constantes, tanto sobre o processo como das pessoas do time. Tá? Isso vai visualizar potenciais problemas, vai melhorar o ambiente do time e vai fornecer informação para interagir. Tá? Às vezes uma pessoa não sabe que ela está fazendo alguma coisa que não é esperada dela do time. Se o time não fala para ela, ou alguém não fala para ele,
cara, essa pessoa vai continuar fazendo. Ela acha que está tudo certo. E às vezes o cara tem um todo um potencial. Aí ela desiste. Não, esse cara não presta. Cara, você falou, cara, dá pra tiver. Isso também é uma coisa que me deixa muito puto, que é todos os membros têm que se sentir responsáveis. Cara, às vezes, muito time devs, olha para o Agile Master como o cara que faz agilidade. O resto, ele só desenvolve. E não é, cara. Todo mundo tem que saber o que estamos fazendo e o motivo de por que estamos fazendo. Senão, ninguém vai detectar melhorias. Cara, se eu vou colocar um processo, eu vou achar o meu melhor processo. E se o time não achar que é legal? Se ele não se preocupar com isso, cara, como vai melhorar? Então, e digo mais, não só na parte de processos. Cara, vai definir uma arquitetura, cara, desde o estagiário até o arquiteto de software se ainda tem que participar da decisão, tem que se sentir confortáveis. Porque todo mundo vai participar dessa arquitetura. Quando tem um cara que define as coisas, o que desenvolve, vai seguir e não vai questionar se está certo, se está errado, se de um jeito melhor. Então, talvez no começo vai, talvez, depois de 5 meses, cara, ele está se lascando. Ah, beleza, foi definido assim? Foi definido assim. Ah, tem uma coisa melhor? Ah, sei lá, não sei, o cara definiu lá, o arquiteto pica nas nossas galáxias definiu bem assim. Talvez o cara definiu assim porque não conhece ou porque não gosta de tal coisa. Mas ele não está desenvolvendo, o time, caralho. E aplique sempre a melhoria contínua a pequena escala. Então, não sei se vocês conhecem esse gráfico, a evolução Kaizen e a Kaikaku, que basicamente quando você muda uma coisa muito grande no seu processo, a tendência a você voltar ao nível de capacidade e de performance que você tinha no começo é maior quando você aplica melhorias pequenas. E às vezes, muitas empresas começam, aplicam no Scrum, pensando aqui embaixo e falam, pô, não funcionou. Ah, vou voltar ao que estava antes, então vou deixar de novo. Então, aplica melhoria contínua, pequenas, muitas coisas devagar, porque, cara, enfiar a goela abaixo não vai. E como a gente facilita para conseguir tudo isso? Que é muito bonito, mas os S2 talvez não tanto, mas quem não está na S2 às vezes pensa, cara, mas essa minha empresa não funciona, ou como faço para conseguir isso? Bom, realmente a gente precisa ter um ambiente que permita isso. Precisamos de uma estrutura horizontal, um ambiente criativo, uma relação de confiança e, em definitiva, precisa mexer na cultura da empresa. No final das contas, precisa de management 3.0. Não precisa especificamente disso, mas precisa. Uma vez numa entrevista, estava entrevistando um cara e perguntei para o cara o que você achava desse Scrum e tal. O cara falou, eu acho muito legal, mas é muito difícil de implantar, embora pareça muito fácil, é muito difícil. Aí eu perguntei para ele, mas por quê? Então, porque mexer na cultura da empresa. E às vezes nem todo mundo está disposto a mudar. Para mudar uma cultura é muito difícil. Então, o Management 3.0, não sei se todo mundo conhece, é um modelo de gestão criado pela Juliana Apelo e baseado em 6 pilares. Vou tentar passar um pouco rápido, eu acho que todo mundo mais ou menos conhece. Ele colocou 6 pilares nesse monstrinho que ele chamou de Marte, porque ele fala que as empresas não são totalmente estruturadas. Né? Você faz um diagrama da empresa, tem um CEO, não sei o que, o diretor, o gerente, não sei quantos. Mas aí o gerente joga golfe com o desenvolvedor, leva o filho na escola com o QA, e no final, cara, vira um monstro aquilo. Tem um grupo de interessados em, sei lá, em machine learning, tem desde um gerente até um estagiário. Então, no final das contas, uma empresa nunca é estruturada 100% de forma hierárquica, mesmo a galera tentando isso. Então, as 6 dimensões que ele trouxe foi a primeira beneficiar as pessoas, e a mais importante, porque a parte mais importante da empresa, acho que hoje as empresas começam a perceber isso, mas está custando. Ainda escuto empresas falando, não, o trabalhador trabalha para a gente, não para ele, não nós para eles. Não é assim. A empresa tem que trabalhar para a gente também. Então, ter as pessoas motivadas, ter as pessoas engajadas, é o mais importante que vai fazer funcionar. Se o seu dev não quer pensar na melhoria, não vai pensar. Então, se você não fornece essa motivação para ele correr atrás disso, não funciona. Empoderar as equipes. Se a gente motiva as pessoas, mas não dá poder para elas decidirem coisas, não funciona também. A gente precisa que eles tenham esse poder de fazer coisas, essa confiança de que se errar não vai dar merda, não vou ser demitido, vai me incentivar a aprender e a tentar outra vez. E precisa alinhar restrições. Não adianta empoderar as equipes, mas não colocar algumas restrições. Às vezes até por parte do nosso cliente. Pode fazer o que quiser, desde que seja no Java. Usa os frameworks que você quiser, se quiser com Java, por exemplo. Aí assim um monte de coisa. Férias, beleza. Tira férias quando você quiser, só não tira 2 pessoas do mesmo time ao mesmo tempo.
alinhar restrições para não ter problemas lá na frente. Desenvolver competências. Se você está pedindo que os times sejam empoderados, que os times estejam motivados, que coloquem coisas novas, que testem, que tal. Se você não dá tempo para os caras se desenvolverem, quando é para aprender? Só em casa? Cara, às vezes você tem que experimentar uma vida um pouco mais real. Você vai fazer salão de Kubernetes em casa? Não, tem que fazer daqui, onde tem um cluster de máquinas, consegue fazer um ambiente um pouco mais real. E crescer a estrutura. As empresas começam a crescer, não pode virar um monstro muito hierárquico, onde a comunicação fica muito difícil. E no final das contas, tem que melhorar tudo. Toda empresa está fadada um dia ao fracasso, toda. Quanto a gente mais melhore, mais tente seguir as tendências do mercado, seguir as coisas que motivam as pessoas, mais vai demorar isso. Então, e se não tiver como aplicar Management 3.0? Tem muita empresa que não permite, né? Não existe agilidade? Existe. Começa pequeno, faz uma coisa no time. Porque ideia, às vezes não dá muita margem, mas tenta. Tenta algumas coisas pequenas no time. Aplica melhorias incrementais e tenta conquistar outras áreas aos poucos. Mas sim, é muito mais difícil. Não falo Management 3.0 especificamente, mas alguma coisa não tão hierárquica. E no final das contas, só concluindo, ter um pensamento mais amplo, pensar mais no que a gente está fazendo e actuar não só no como, mas também no porquê e no que. Tá? Medir tudo o que fazer sentido e pedir dados. Não desenvolva por desenvolver. Pede para as pessoas, por que você está me pedindo isso? Tem algum motivo? Tente combinar da gestão diferente, seja Management 3.0, seja outra, e sempre questione como podemos fazer melhor. Sempre pense o que a gente pode fazer melhor. E como última reflexão, isso vai mostrar nossa maturidade. Do que você está disposto a renunciar, a abrir mão, quando o prazo apertar. Ter um prazo apertado. Você vai renunciar a fazer uma palestra? Você vai renunciar a fazer um treinamento? Você vai renunciar a fazer teste? Quanto mais coisas você renuncia, mais frágil como time, como empresa você é. Lógico, sempre vai ter um momento que você vai precisar renunciar a alguma coisa, mas também você vai falar quão antifrágil, quão resiliente você é. Então, isso é muito importante, porque a gente passa por cenários que aqui, visto aqui é muito legal, mas e quando opera? Quando tem um time to market, será que a gente consegue negociar um escopo menor? Ou não, tem que fazer tudo e tem que renunciar a fazer teste? Será? Então, isso vai mostrar muito como é a nossa maturidade como time. E é isso. Tem muito mais que falar, perguntas, questionamentos, coisas que não vão falar. Muito legal essa palestra, cara. Ela traz uma visão bem legal do que é a agilidade em si. Que todos os times, mesmo que seja um time com maturidade alta, quando um time ele passa por alguma reestruturação, alguma coisa do gênero, ele tende a cair na teoria do Tuchman lá, que acaba de uma formação, e tudo isso precisa ser revisto, precisa ser demonstrado e precisa trazer à tona. Isso, Pedrão, a gente está no mesmo time hoje. A gente vê hoje, por exemplo, pessoas que nunca trabalharam com agilidade, a dificuldade que eles têm de assimilar as coisas. O Pedro já tem uma experiência maior com agilidade, mas é muito legal, cara. A gente vê isso daí e realmente faz toda a diferença. É uma coisa que a gente esquece, né, de fazer. Exatamente. Porque o time está 5 pessoas, entra mais uma, cara, ela vai se adaptar, mas ela vai se adaptar sem saber o motivo. Exato. Então, às vezes é legal dar volta para trás, explica para o cara. Exato, é bem no porquê e o porquê a gente faz isso, o que a gente quer com isso, aí como faremos, isso acaba ficando intrínseco. Isso uma coisa que também é interessante, porque hoje às vezes desenvolvo alguma coisa, falo, e essa feature que eu fiz? Foi bem usada? Não? Trouxe algum benefício para a empresa? Tem essa dificuldade em tentar identificar tudo mesmo. Uma coisa legal que você falou, que eu passei inclusive hoje, foi essa coisa de seguir sempre no mecânico, sabe? Não ponderar o time a pensar é extremamente importante. A gente fez uma redefinição do processo hoje e saiu muitas práticas mecânicas. Eu não sei porque eu estou perguntando isso, ou para onde saiu isso. Mas nós mesmos, tipo, mesmo nós que nós chamamos de agilistas e tal, a gente cai na mecânica. Vou fazer, sei lá, vou fazer um... Na verdade, a gente já entra num modelo hoje da S2 que é esse. Você para pra pensar, vamos supor,
falar de métricas de estimativa, mas tem aquele treinamento de métricas da K21, tem um treinamento que teve aqui. Aquilo é um modelo de trabalhar do ágil para S2 PagSeguro. Então, assim, a gente também tem que questionar, porque a gente assume às vezes os times, aí eu vejo, principalmente na maioria dos Agile Masters, que cai num time que já existe, já é time. Então o cara já tem o lead time, já tem tudo, ele já sabe que ele tem que seguir o histórico, o que talvez é mais difícil ainda se começar a pensar no cenário do zero. Como é que você convence um cara de negócio que vai te dar um PO na mão, como é que você vai falar pra ele, cara, eu não vou falar pra você quando eu termino, eu vou ver contigo, vou experimentar. É onde você tem que jogar muito no conceito e de tentar exercitar ele a sair do status quo. Vou pagar, vou receber, e aí? Cara, não, vamos investir esse dinheiro, provar, vamos investir pouco então, em vez de pagar 1 milhão, vamos pagar 100 mil, se der certo, a gente vai investir mais. A gente vendo um processo que estávamos trabalhando já bastante definido, de muitos anos de trabalhando nele. Eu passei para um time totalmente novo. Cara, eu mordi a vontade de colocar algumas coisas, mas eu não posso. Porque, cara, eu vou fazer para quê? Para eles seguirem só? Não, eles têm que definir. Então, você descentou, lógico, você querendo não influenciar algumas coisas que você acha importantes. Já viu dar certo, né? Experiência. Você já vai dar certo. E se a gente coloca isso? Faz sentido? Não faz? Beleza, questiona algumas coisas, mas o resto deixa os caras definidos. Hoje, isso daí que você está falando, a gente parou, fez uma reunião hoje de 2h30, onde a gente revisitou nosso processo, olhou nosso lead time, a gente tinha um lead time que já vinha do sabadão anterior, de t-shirt size, e a gente olhou e falou, faz sentido a gente tentar uma história P de 5 dias, M de 10? De onde a gente tirou isso? O time não é mais assim, então a gente criou uma maneira de estimar novas histórias, para a gente olhar isso ao longo do tempo e ver o que faz sentido a gente ter de lead time ou não. E se o nosso processo realmente faz sentido do jeito que está. A gente mudou um monte de definition of transitions, como trabalhar, o que medir, o como fazer. Então, isso trouxe uma maturidade um pouco maior para o time. Já senti e já deu um nível de segurança de entender o que é o processo e não como é o processo. Os caras não seguem, os caras acreditam. Acreditam no processo e trabalham acima dele. Esse é o de criar um ambiente seguro, que nem você falou, não ter medo de errar. E errar, ok, é natural, é normal, mas aprender com o erro é melhor ainda. Então, é perder o medo de errar mesmo de fato, mas aprender com o erro. Ninguém mexe tem caras que tem medo de pegar o telefone e ligar para o cliente. Cara, beleza, o cara ganha na empresa tradicional, faz sentido, mas tem que tirar esse medo. Tenta ligar agora, o PO quase do nosso time, liga para o cara. O coordenador é dos nossos, liga para ele. Esse daqui não é do nosso time. Tá bom, manda só no Slack. Tem aquele medo de, hoje as pessoas digitando no Slack, escrevendo um textão, apagando, depois mandar. Caralho, mano. É de boa, né? Tira o medo. É isso aí, cara. Muito legal. Bom, isso aí.